Oi, vamos fazer um short comigo? Tô gravando esse vídeo no finalzinho de mês de julho e o mês de julho em si foi uma correria pra mim. Eu tirei férias do meu trabalho, aí eu viajei pra minha cidade, viajei pra São Paulo pro lançamento de um livro e acabou que eu não fiz muito crochê. Eu fiz uma blusa de crochê, que eu ainda não mostrei, mas vou mostrar depois pra vocês. E eu tava meio em dúvida o que eu fazia, porque eu quero fazer tantas coisas. E aí eu fico em dúvida em escolher o que eu vou fazer na próxima vez. E o escolhido dessa semana foi um short. Eu nunca fiz short de crochê. E quando eu fui pra minha cidade, a minha mãe tem várias linhas que ela tinha lá, porque a gente fazia crochê juntas. E ela hoje em dia não faz crochê mais, então eu peguei todas as linhas pra mim ir fazendo. E aí, ela tinha essa linha azul, que ela é mesclada. Tinha essas duas. É na cor 9172 e é da Mollet também. E a linha branca. Porque eu pensei em misturar as duas são Mollet, e eu pensei em misturar pra fazer um short. Inclusive, a blusa que eu fiz foi em fio Mollet. Eu não vou aguentar, eu vou ter que mostrar a blusa pra vocês. Essa é a blusa. Ela é com fio Mollet também, tá vendo? Só que essa linha, ela é mais antiga que eu, gente. Então, eu posso até deixar a numeração dela aqui, só que já tá fora de linha, não é uma cor que existe mais, pelo menos eu fui procurar e não achei. E é uma blusa bem simplesinha, né? Um tomara que caia bem grudadinho. Foi porque eu fui viajar pra São Paulo e a gente foi de carro. E como era muito tempo, eu falei, quero alguma coisa pra me fazer, vou levar crochê. E eu não quero crochê trabalhoso, quero um só que eu fique fazendo pontos repetidos. A linha tava... Eu achei que tava gravando, mas não estava. E aí eu fui tentar tirar a linha do meio e já tava embololô e eu embolei ela toda. E aí agora eu estou tentando desembolar, porque, que nem eu disse, eu vou fazer crochê, eu não gosto da linha tá embolando no meio do meu trabalho, não. Eu gosto de ir fazendo direto. Então, tirar a linha do meio é a melhor coisa pra mim, porque o fio não fica rolando pelo chão, eu não tenho que ficar puxando assim. Eu prefiro 1000 vezes, porque eu gosto de ir seguindo com o trabalho. Eu vou tentar desembolar aqui, ou talvez eu pegue outro fio. Talvez eu comece por esse daqui já, porque vou ter que aceitar que não tem linha do meio. Gente do céu. Tem duas pontas, uma tem que ser do meio. Ok, consegui desembolar a linha. E agora eu vou começar fazendo o meu cos. Pro cos, eu pensei em fazer não muito grande, nem muito pequeno. Eu vou fazer mais ou menos umas 11 correntinhas, que eu acho que dá. Ó, 11 correntinhas desse tamanho, pra mim, eu acho que tá de bom tamanho. Pensando bem, eu vou ver se tem algum short meu. Eu tenho vários shorts que eu gosto de como ele fica e eu vou comparar com ele. Eu peguei meu short, peguei esse short aqui e eu comparei o cos e eu acho que 10 correntinhas vão ser suficiente. Então, eu desmanchei uma e deixei só 10. E aí, pro cos, eu quero fazer que nem eu fiz aqui na blusa. Eu quero desse jeito. E tudo isso... A blusa eu fiz com ponto alto, mas o cos eu vou fazer com meio ponto alto. Então, eu vou começar fazendo uma correntinha, vou laçar e fazer um meio ponto alto. E aí, eu quero fazer ele igual, literalmente igual a blusa. Então, nas próximas carreiras, eu vou pegar na parte de trás do ponto, porque eu adoro esse ponto, eu não sei como é que fala, mas que fica com um efeito assim, sabe? Eu esqueci a palavra. Mas eu quero que meu cos seja assim também. E o cos eu vou fazer ele todo com a linha branca. Eu não sou de trabalhar muito com lã, né? A maioria das coisas que eu fiz de crochê é com linha Anne. Só que eu tô gostando muito de mexer com lã, porque é uma linha muito macia. E, sei lá, ela flui tão bem. E é mais grossa também, né? Olha o cos assim. Eu acho que esse tamanho tá bom. Eu estou pensando mais em um short que ele vai ficar do meu umbigo, né? Pra baixo. Então eu quero um short
mais alto. Então eu vou fazer um cos assim, porque eu acho que esse tamanho tá bom. Só que ao mesmo tempo eu fico em dúvida, será que tá muito grande? Eu tô achando muito grande, desisti, desmanchei. Eu vou fazer 8 correntinhas só. Aí eu faço mais uma pra começar a carreira. Vamos ver, eu vou fazer 2 carreiras pra comparar. Mas eu acho que 8 vai ser o ideal. Eu fiz as 2 carreiras. Deixa eu mostrar direito. Ficou esse tamanho. Eu acho que tá muito melhor do que o outro. Acho que assim é o tamanho ideal. Gostaram das minhas unhas, gente? Eu vou colocar assim pra ver se foca. Ah, tá meio difícil, né? Mas foi a minha irmã de 10 anos que fez. Quem amou. E é isso, gente. Eu vou fazer o cos até eu achar que tá bom. Eu vou considerar que vai esticar um pouco. Então, eu vou ver a medida e vou fazer menos, porque estou considerando que vai esticar. E aí eu venho mostrar pra vocês o tamanho que eu decidi. Oi, gente, estou eu aqui no outro dia e olha o tanto que o nosso short evoluiu. Agora eu vou tentar explicar pra vocês o que eu fiz. No vídeo, começando pelo cos, a menina fez ele inteiriço, né? E o cos ficou do jeitinho que eu queria. Enfim, ela fez ele inteiriço e eu queria que ele ficasse bem justinho. Eu deixei ele na altura do umbigo e eu queria que ele ficasse justinho ali. E se eu fizesse o tamanho que era ali, ele não ia passar pelas minhas coxas. Então, eu fiz uma aberturinha aqui. Eu vou tentar mostrar um ângulo melhor, mas é só pra explicar rapidinho agora. Onde que eu vou colocar um botão aqui, eu vou abotoar, então na hora que eu vou vestir, ele vai estar aberto, então vai passar tranquilamente. No vídeo, a menina gasta cerca de 72 carreiras. Eu fiz apenas 55. E eu não medi em centímetros, né? Mas porque eu fui medindo de acordo com a minha cintura, de acordo do jeito que eu queria, e quando achei que tava bom, eu fiz. Eu fui fazendo aumentos um pouco aqui do lado e no final. E aí, quando eu vi que tava um tamanho que daria pra passar tranquilamente, eu fechei aqui, carreira com carreira, e fiz sem aumentar nenhum ponto. Então, até agora o short tá assim. Eu vou ver se eu coloco, se eu experimento pra vocês terem uma noção melhor de como ele tá. Aqui tá o nosso short, eu quero que ele fique exatamente nessa altura. E como eu falei, se eu deixasse ele fechado aqui, ele não ia passar daqui. Então, eu fiz essa aberturinha aqui, tá vendo? E aí, quando ele estiver aqui na minha cintura, eu consigo colocar ele mais justinho. E a minha intenção é de deixar o botão aqui do lado mesmo. Porque eu não queria deixar aqui e eu acho que aqui vai ficar mais bonito. Vocês estão tendo essa visão? Eu tô. E aí, eu vou abotoar aqui, onde que eu fiz a emenda pra mim seguir. E aqui eu vou continuar com os pontos do mesmo jeito. Eu tô fazendo 3 carreiras de cada cor pra ficar essa lista. E aí, quando chegar até aqui onde eu achar que dá pra fazer a parte das pernas, eu faço. É isso. E eu estou com vários projetos que eu quero fazer, além do crochê. Eu quero fazer coisa com cerâmica, quero costurar. Só que eu não tenho uma máquina de costura, eu vou ter que costurar à mão. Então eu fico procrastinando um pouquinho. Só que eu quero fazer tantas coisas, e aí na hora eu não consigo me decidir por quais delas eu vou começar a fazer. Eu tenho que organizar isso. Eu queria começar a fazer aqueles desenhos, sabe, que as pessoas fazem quando antes de começar a peça, elas desenham a peça com a cor que elas imaginam, o jeito que elas imaginam. Eu queria fazer isso, mas eu não sei desenhar tão bem. Mas tem que começar, né, de algum jeito. Então, eu queria ver se eu tento desenhar coisas que eu quero fazer, porque aí eu decido qual que vai ser o meu próximo projeto. Que eu sempre deixo assim, aí eu fico pensando, eu quero fazer 1000 coisas, e aí acaba que eu fico travada na hora de começar alguma coisa. Eu gosto muito também de quando eu vou viajar, principalmente pra minha cidade, a gente vai de carro. E é mais ou menos umas 5 horas.
E aí, eu não aguento ir e não levar um crochê pra fazer, porque eu sinto que eu tô perdendo tempo. Só que eu não quero nenhum trabalho, nenhum crochê que é trabalhoso também. Eu quero fazer as coisas assim, sabe? Seguir carreira, sem contar ponto, ponto em cima de ponto. Porque é muito melhor, porque eu posso ir conversando e fazendo mais tranquilo. Eu não quero essas coisas que eu tenho que quebrar a cabeça pra fazer. Eu tinha que deixar uns projetos coringa, assim, pra. Ah, se algum dia eu fizer alguma viagem longa, esse daqui eu vou fazer. E outra coisa, essa linha, ela é mesclada, né? Que nem vocês estão vendo. Só que essa parte do azul escuro dela acaba muito rápido. É uma das que eu gostei muito do tom. E olha só, 4 pontos, meios ponto alto já acaba com essa cor. Oi, gente! Ontem eu tava super empolgada, achando que eu ia terminar o short ontem mesmo. Só que a minha linha branca acabou. E aí, a loja que tem aqui perto de casa já tava muito próximo do horário dela fechar. Aí eu resolvi não comprar a linha e comprei hoje depois do trabalho. E olha como nosso short está. Tá bem bonito, né? Eu cogitei seriamente em deixar com saia e não fazer o short, só que eu pensei bem e falei, não, vou fazer o short. Quem sabe depois eu não faço uma saia. E eu vou falar as medidas pra vocês. Eu tirei a medida do cos até essa última carreira. Ficou cerca de 24 centímetros. E aí, dessa primeira carreira que eu fiz até essa última, ficou 21 centímetros. E o total de carreiras que eu gastei tirando o cos foram 24 carreiras. E aí, toda hora eu fazia e experimentava pra ver se tava bom já pra mim fazer a separação das pernas. E eu acho que esse tamanho aqui tá bom. E eu vou experimentar pra vocês verem junto comigo. Assim está o short por enquanto. Aqui vai ser onde eu vou colocar o botão. Tá vendo? Eu já fiz toda essa parte. E aí, eu me pergunto se eu fiz muito, se eu fiz pouco. Mas eu acho que esse tanto aqui tá bom. E aí, eu vou fazer as correntinhas aqui pra separar a perna. E é isso. É isso, gente. Agora eu vou arrematar essa carreira. E aí, eu vou dividir aqui no meio para mim fazer as minhas correntinhas. Eu vou contar a quantidade de pontos. Se eu não me engano, tem 105 pontos. Só que eu vou contar novamente para ter certeza. E vou ir testando a quantidade de correntinha que eu quero. A menina, no vídeo, ela fez 10 correntinhas. E eu acho que 10 vai ser suficiente. Eu comprei outra linha azul também, porque eu fiquei com medo da linha azul não dar. Mas eu acho que talvez ela dê tranquila. Mas, por via das azul, eu falei, não quero ter que esperar mais uma vez pra acabar o short, então eu vou comprar de uma vez. Ele tá ficando super bonitinho. Eu acho que vai ficar uma gracinha. Eu vou deixar as linhas assim e eu vou cortar só no final. Olha só, dá uma sainha super bonitinha também. Então, amigas, aqui está o nosso short. E o ideal seria eu contar a quantidade de pontos aqui e dividir o ponto por 2 e marcar no meio. Só que eu vou só dobrar no meio, porque aqui é exatamente essa posição que eu quero. Eu vou só dobrar ela no meio. E vou colocar um pedacinho de linha aqui pra marcar. Eu vou cortar esse pedacinho e vou marcar o outro lado também. Que aí, quando eu for fazer as correntinhas, fica mais fácil de saber. Parece no meio pra mim. Eu vou colocar aqui. Eu recomendo que vocês contem seus pontos. Eu tô confiando cegamente. Parece no meio pra mim. E é isso. Agora eu vou fazer a correntinha daqui até aqui. Eu vou começar fazendo 10 correntinhas. Se eu achar que tá demais, vou experimentar. E aí eu vejo se precisa de mais ou de menos.
Amigas, eu fiz as 10 correntinhas, conectei do outro lado, como vocês viram. E ficou assim, eu acho que tá numa altura boa. E aí agora eu vou continuar fazendo de um lado só, vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que assim tá ótimo e eu vou prosseguir. Gente, assim ficou a divisão das pernas. Eu fiz só 10 correntinhas, conectei do outro lado. E agora eu vou fazer meio ponto alto por toda essa volta aqui. E aí eu vou fazer 3 carreiras com esse azul e eu acho que já vai estar uma quantidade boa. Então, aqui nas pernas eu vou fazendo e experimentando até eu achar que a quantidade tá boa. Eu terminei a minha primeira carreira e vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha só, tá vendo? Eu fiz em volta das correntinhas e eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. A nossa perna deu mais uma evoluída, está assim, e eu acho que tá uma altura boa. Eu fiz 3 carreiras com a azul e 3 carreiras com a branca, e agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. E eu tô pensando se eu passo uma carreira de ponto baixo em volta dessa daqui com azul. Eu vou ver, mas eu gostei desse branco, porque começou com branco, finaliza com branco. Talvez eu faça uma carreira de teste. Agora eu vou repetir exatamente do outro lado. Vou pegar o azul, vou fazer... Vou pegar o azul e vou fazer aqui e aqui em volta tudo. Fazer 3 carreiras e 3 carreiras com branco. Colocar o nosso botão e o nosso short estará pronto. Oi, gente, bom dia. Ontem eu finalizei o nosso short e olha só como ele está. Muito bonitinho, né? Eu terminei a primeira perna, fui pra segunda e eu acabei decidindo fazer uma carreira de ponto baixo na cor azul, que eu acho que deu tipo um acabamento. E eu coloquei esse botão aqui, que era o que eu tinha aqui em casa. A ideia está sendo eu usar materiais que eu já tenho aqui em casa, então eu não queria comprar outro, então eu usei esse que eu já tinha. E assim ficou, e eu vou vestir pra vocês verem. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô meio em dúvida do que eu achei do short. Eu gostei da combinação de cores, mas eu não sei se eu gostei como ele ficou no meu corpo. Me digam o que vocês acharam do short nos comentários. Um beijo e muito obrigada por ter assistido até aqui.